machinho. Olha aqui para mim. Deus criou o macho. Inclusive, o grupo está bem seleto, eu posso falar. Inclusive a genitária. Foi Deus quem fez. Tem uma ideia por aí que sexo é coisa do diabo. Tem uns que pensam que Deus esculpiu o boneco lisinho, soltou e o capeta veio correndo e colocou uma genitária nele. Tem gente que pensa que o pastor ficou valente dizendo assim: não precisa ninguém vir ensinar a fazer sexo. Ele não sabia falar sexo, ele falava sexo. Porque todo mundo sabe fazer sexo. Aí a pergunta que eu faço é: sabe? Será que sabemos? Ei, olha aqui para mim. Sexo é coisa de Deus, santa, porém pode ser profanada. O Senhor Deus fez o quê? Macho e fêmea. Que coisa linda, não é? Só que o Senhor Deus plasma, traz à existência primeiro o macho. Parece que os homens estão com medo de falar. Quem chega primeiro, irmão? Macho. Amém? Hora que o barulho lá no fundo do quintal à noite, pá! Quem vai lá para ver? Olha aqui para mim, isso é princípio. O texto escolhido para a base desta noite trata de princípios que norteiam a vida a dois. Casamento. Está cortando aqui? É assim mesmo? Se tiver o compressor e você quiser tirar, eu não vou gritar. Mas o meu retorno aqui está cortando. Casamento não é tarefa muito fácil. Vida a dois é desafiadora. A condução do casamento é algo extremamente difícil. E nós precisamos ter consciência desta verdade. Eu li um livro há alguns anos atrás, o título é, se não me engano, Homem é de Marte e Mulher de Vênus, alguma coisa assim. Significa dizer que parecem seres de planetas diferentes. Conciliar vida a dois, no afã de alcançar o propósito estabelecido por Deus, não é tarefa muito fácil. Como disse, eu e Leandra estamos casados há 32 anos. Digo sempre, nós somos uma família de sucesso, considerando que não existe família perfeita. Família perfeita só no Face, no Insta, aquela realidade pintada para a apresentação, ela não condiz com a verdade. E a vida humana, ela se estabelece através de verdades. Verdades norteiam a realidade de vida. Nós somos aquilo que estabelecido é como verdade. Então, na condução da vida, existem realidades desafiadoras. E quando eu digo da vida, eu estou dizendo a princípio da individualidade. A condução da vida é desafiadora. Viver, já disse o sábio, é um negócio de risco. Viver é extremamente arriscado. Todas as vezes que você ouvir falar de vida, entenda condução da realidade existencial do ponto de vista humanidade. Então, quando eu digo da minha vida, eu estou dizendo da condução das verdades que envolvem a minha humanidade.
Nós somos seres humanos. Essa realidade é conjunta. Essa realidade acontece em duas perspectivas. Nós, seres humanos, somos físico-espiritual. Nós administramos realidades superiores e ulteriores. Nós somos seres distintos dos animais e dos anjos. Os animais administram realidade infraconsciente. Nós administramos realidade consciente. Nós somos seres conscientes. Nós somos seres que pensamos, não apenas pensamos. Nós pensamos e temos consciência de que pensamos. Isso faz de nós o ser distinto que somos. Então, a condução da nossa vida, ela se dá do ponto de vista físico e espiritual. É impossível dissociar a realidade física da espiritual. Nós administramos realidades que acontecem aqui, no mundo do palpável, do delineável, do contornável. O mundo físico, material, é uma realidade. Porém, para nós, seres humanos, o mundo espiritual é uma realidade. E entre estas duas verdades, físico-espiritual, se estabelece uma verdade para o ser humano que nós chamamos de alma. É tão interessante que essa expressão alma é muito usada dentro das igrejas. Cantamos, falamos, nos reportamos à alma. Essa realidade é presente. Nós administramos uma realidade subjetiva, uma realidade não contornável, não delineável, não palpável. São as verdades interiores. E são estas verdades administradas na alma que nós concluímos, olhando para elas, que somos o que somos. Por exemplo, eu sou o que sou por conta de verdades contidas, administradas na minha alma. E estas verdades, elas, na condução da vida, elas precisam serem consideradas. É muito comum encontrarmos pessoas lidando com as verdades interiores de forma irresponsável. É muito comum encontrarmos pessoas se relacionando ou estabelecendo relações interpessoais sem considerar a realidade subjetiva ou a realidade de alma. Como eu disse, nós falamos muito sobre. Mas, se eu passar esse microfone aqui e perguntar o que é alma, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas respostas prontas. As respostas prontas, elas foram aprendidas ainda na escola bíblica dominical, na EBD. Por exemplo, a mais bonita das que eu aprendi é: a alma é a sede das emoções. Mas e se eu perguntar o que são emoções? Eu tenho certeza que nós já começaremos a ter dificuldades, porque nós tratamos muito pouco das verdades subjetivas. Nós consideramos muito pouco a realidade de alma. Tentamos travar relacionamentos desavisadamente sem considerarmos. É comum encontrarmos casais vivendo juntos
De repente, há 32 anos, como eu e Leandra, não considerando as realidades de alma, não considerando as realidades que estabelecem e que estabelecidas são para homem e mulher, macho e fêmea. E estas verdades precisam serem consideradas, e esta introdução faço por conta do texto escolhido para esta noite. E eu preciso muito da sua atenção para que nós possamos caminhar. Nós vamos olhar para o texto sagrado, o livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Texto escolhido para a nossa meditação aqui esta noite. E esta introdução faço olhando para as implicações da realidade humana, as implicações da administração da vida. E disse, repito, viver não é fácil. Administrar a vida, conduzir a vida é extremamente complicado. Podemos nos complicar na condução da vida e complicar muita gente. A Thalita ministrou bênção sobre a minha vida e a vida da Leandra, apontando para a minha posteridade e posteridade. E quando ela o faz consciente de que nós estabelecemos verdades para os nossos. Nós somos seres humanos, como disse, volto a repetir, físico e espiritual. Nós não apenas compomos ambientes. Por mais que nós compomos, está vendo aqui? Esse ambiente aqui, ele está composto por mim e por você. Nós fazemos parte. Se tirarmos uma foto do ambiente, eu e você vamos sair, alguém vai olhar a foto e vai deduzir o que está acontecendo aqui. Vai olhar e dizer, este homem que gesticula de mão erguida ou de dedo em riste, com o microfone na mão, certamente está falando e os outros ouvindo. Porém, nós não apenas compomos ambiente, nós proporcionamos ambiência. Nós influenciamos no ambiente. A nossa presença faz toda a diferença. E eu preciso considerar isso. Por exemplo, a presença do pastor da igreja aqui muda totalmente o clima da reunião. De repente a coisa está acontecendo num viés e o pastor chega, chegou o pastor, como Thalita disse, andando de mansinho e influenciando na ambiência. A presença de um ser humano muda. Já viu a roda acontecendo, a conversa rolando e de repente alguém chega e chega chegando. Aí cotoveladas e olhares, como se diz, mude o assunto porque fulano chegou. Nós somos esse ser. Nós administramos essas verdades. Somos seres físico-espiritual, e não apenas físico-espiritual, ouçam-me, nós somos seres relacionais. O ser, enquanto ser, é um ser social. Nós fomos feitos para relacionamentos. E pense numa tarefa difícil, relacionamentos. Relacionar-se. Razão pela qual nós temos livros e livros, a arte de se relacionar, fazer amigos, conquistar amigos, porque não é tarefa muito fácil o relacionamento, relações interpessoais. E nós somos esse ser. Então, todas estas verdades precisam serem consideradas na condução da vida. A vida requer atenção. Razão pela qual o texto sagrado, o livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24, o Senhor Deus, o texto abre aspas para o Todo-Poderoso, ouça isso aqui.
O texto abre aspas para o Todo-Poderoso, revelação dada a Moisés, a escrita se desenrola e, de repente, aspas são abertas. E o Todo-Poderoso agora fala. Palavra do Todo-Poderoso, Senhor Deus, diz: por esta razão, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. 24, e o 25 diz: ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Consideremos que o Senhor Deus, no versículo de número 24, trata de assuntos relacionados às relações sociais, a vida e a condução da vida humana e as suas implicações. Razão pela qual o texto inicia-se com por esta razão, ou por isso. E eu e você precisamos perguntar, por qual razão? Deus está dizendo, ouça-me em nome de Jesus, Deus está dizendo, por esta razão o homem vai se casar. Olhe para mim, existe uma razão pela qual Deus estabeleceu casamento como base para a realidade humana, na estruturação social, familiar. A razão pela qual Deus estabelece casamento é toda essa realidade envolvendo a vida humana. Vamos lá. Precisamos, antes de seguirmos na análise do texto, respondermos a pergunta: qual razão? A pergunta precisa ser respondida. Ouça-me, Deus está dizendo, há uma razão pela qual o homem deva casar-se. Já parou para responder por qual razão você se casou? Por qual razão nós nos casamos? Olhe para mim em nome de Jesus. Ei, a causa é nobre. Casamento existe por uma causa nobre, superior, ulterior, posterior. Casamento não é invenção de homem. Casamento foi desenhado pela mão do próprio Deus. A razão pela qual nós nos casamos está no contexto antecedente. Precisaríamos de pelo menos 3 reuniões como esta para olharmos para a razão ou olharmos para o contexto antecedente. Porém, parto daqui considerando a introdução que eu fiz. A razão é pelo fato de sermos o ser que somos, criados dentro de um propósito. Deus criou o ser humano dentro de um propósito. Ser humano não é obra do acaso. Ser humano é o ápice da criação. Quando nós olhamos para o contexto antecedente, nós vemos Deus criando o cosmos, o mundo, através da palavra. Nós vemos no contexto antecedente Deus abrindo a boca e dizendo, haja, e acontecia. Haja, e acontecia. Através da palavra, o Senhor Deus criou o cosmos na sua organização. Mas seguimos no texto, de repente o Senhor Deus diz, ouça-me, o Senhor Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, macho e fêmea os criou. Ponto. Até ali, o Senhor Deus abria a boca e dizia, aconteça. Num movimento da sua soberania
como Deus enquanto Deus, através do seu poder criador. Eu não gosto da palavrinha criar por conta da pobreza de sentido. Eu gosto mais daquela mais antiga que caiu em desuso, que é criar. Trazer a existência a partir do nada. A nossa teologia chama ex nihilo. Trazer a existência do nada. Simplesmente abrir a boca e dizer, haja, e a coisa acontecer. E é tão interessante que aqui nós entendemos a razão pela qual nós falamos que Deus não pode mentir. Já ouviu alguém dizendo assim, Deus não pode mentir? Já parou para pensar por que Deus não pode mentir? Não é porque ele é proibido de mentir. Primeiro, porque o caráter dele não o permite mentir. Segundo, porque tudo aquilo que ele fala se torna verdade. Se ele disser assim, o Aldo é bonito, pode ter certeza, eu vou ficar bonito igual o Breck. Falaram ali que o Adão é o... Isso. Ouça-me, a palavra de Deus, ouça-me, a palavra de Deus tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ouça-me, Deus não precisa de matéria-prima para criar. Quem precisa de matéria-prima? Eu e você. Nós precisamos, por conta da nossa realidade de limitação. Deus é ilimitado. O anjo visita Maria, chega, olha para a jovenzinha e diz, salve, agraciada fostes tu, escolhida entre milhares para dar luz ao Salvador do mundo. Ela é embasbacada, perturbada, diz, como pode? Eu sou virgem, não conheço homem. O anjo diz, aquele que me enviou não conhece impossível. Deus pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E nós o vemos no princípio criando através da palavra, como disse, num ato da sua soberania, abrindo a boca dizendo haja, 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 e todo o cosmos, e quando digo cosmos, eu estou falando, me referindo a uma realidade de dimensões incalculáveis para a nossa limitação. Cosmos, ouça-me, é muito, é tudo que você conhece, tudo que nós conhecemos, tudo que os mortais conhecem e muito mais ainda. Existem realidades no cosmos ainda não descobertas pelo ser humano, apesar da tecnologia. Só que, em dado momento, ouça-me em nome de Jesus, o Todo-Poderoso abre a boca e diz, façamos. Alguns teólogos dizem que a pluralização do verbo é para trazer uma realidade majestática. Dizem ser um plural majestático. O plural, alguns teólogos dizem que o façamos ali é um plural majestático. Eu vou te explicar. É Deus reforçando a sua majestade. Essa ideia de plural majestático era largamente usada nos anos idos. As autoridades, quando iam dizer dos seus feitos, dizia assim, nós fomos, nós fizemos. Isso é plural majestático. O pastor chegando e dizendo assim, nós fomos a Rio Verde ontem. Aí perguntava, quem foi? Aí ele disse, não, eu fui só. Mas quando ele dizia nós fomos, ressaltava a sua autoridade. Ele estava dizendo eu vou representando muita gente, represento muitos. Então, a ideia do plural majestático, eu não absorvo. A pluralização do verbo ali é Deus convocando um conselho relacional. A nossa teologia defende que é a primeira aparição da Trindade no texto sagrado. Quando nós estudamos teologia, a perguntinha é feita, onde aparece
a primeira vez no texto sagrado, implicitamente, a Trindade? A resposta é no livro do Gênesis, quando Deus diz façamos. Quando Deus abre a boca e diz façamos, ele convoca Filho e Espírito Santo para um conselho relacional. Ouça-me, o homem foi criado num conselho relacional. Deus trouxe da eternidade a ideia de relacionamento pré-existente na eternidade para a criação do homem, porque a imagem e semelhança fomos feitos, nós fomos feitos para relacionamento. Amém? Você entende isso? Cutuca nessa pessoa que está do seu lado, bem suavemente, e diga: relacionamento é algo muito importante. E nós precisamos investir nos relacionamentos. Por esta razão, avançamos no texto, ouça bem, avançamos no texto, nós estamos lendo Bíblia hoje. Avançamos no texto. O texto diz assim: tomou Deus o pó da terra, o esculpiu e fez o homem. A palavrinha homem aqui é ishi, macho. Macho. Sabe o que significa? Pontudo. Ouça, tomou Deus o pó e esculpiu o macho. Agora, me responda, Deus precisaria esculpir pó para fazer homem? A resposta é não. Deus poderia muito bem dizer assim: apareça um macho. E o macho apareceria. Ele já havia criado o cosmos na sua organização. Porém, Deus esculpiu o macho. E nós temos um boneco feito do pó, sem vida, inerte. E de repente, o texto diz: soprou Deus nas narinas o fôlego de vida. E o que o texto diz? Se tornou alma vivente. Que coisa linda! O que nós temos ali? Vamos lá? Nós temos um boneco feito de pó. A gente fala de barro para ficar mais fácil para esculpir. Porque esculpir pó, para nós, é difícil fazer uma escultura de pó. Aí a gente fala barro, mas o texto fala literalmente pó. Esculpiu o pó, fez o boneco, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou o quê? Alma vivente. Ali nós temos a realidade tricotômica do ser. Boneco de barro, sem vida, inerte, porém completinho, machinho. Olha aqui para mim. Deus criou o mar. Inclusive, o grupo está bem seleto, eu posso falar, inclusive a genitária. Foi Deus quem fez. Tem uma ideia por aí que sexo é coisa do diabo. Tem uns que pensam que Deus esculpiu o boneco lisinho, soltou e o capeta veio correndo e colocou uma genitária nele. Tem gente que pensa que... E eu vou abrir um parêntese aqui. A minha mensagem agora é parentética. Nós temos um tabu, principalmente dentro do contexto da igreja. Quando nós abordamos sexo dentro da igreja, há uma ideia que é coisa do diabo. Deus criou o homem completinho, pleno, inclusive a genitária. Nós temos que ter cuidado. Sexo foi desenhado pela mão do próprio Deus. Agora, a responsabilidade de administração da nossa sexualidade foi também confiada a nós.
é responsabilidade nossa. Esse tabu dentro das igrejas tem causado muito prejuízo. No meu tempo de infância dentro da igreja, eu sou filho de pastor, nascido e criado dentro da igreja, falar em sexo dentro da igreja era proibido. A primeira vez que eu vi uma proposta de encontro de casais na igreja onde eu fui criado, em Quirinópolis, ainda menino, o pastor ficou valente dizendo assim, não precisa ninguém vir ensinar a fazer sexo. Ele não sabia falar sexo, ele falava sexo. Porque todo mundo sabe fazer sexo. Aí a pergunta que eu faço é, sabe? Será que sabemos? Ei, olha aqui para mim, sexo é coisa de Deus, santa, porém pode ser profanada. É tão forte a ideia do tabu dentro da igreja em se tratando de sexo, que a menininha, o menininho, ainda na inocência, de repente até peladinho ou peladinha, leva a mão na genitária, a mãe dá um grito, tira a mão daí! Ele faz assim e fala, tem um negócio esquisito aqui em mim. Fecha o parêntese, cuidado, trate da sexualidade com responsabilidade, seriedade, aborde o assunto, informe-se sobre porque é feito por Deus. Vamos lá, aí agora, só para ler nas narinas o fôlego de vida, o ruar do espírito, então vamos lá, a tricotomia, o boneco sem vida, recebe o sopro, o ruar do espírito e se faz alma vivente. Então o que nós temos? Corpo, alma e espírito. Nós somos esta realidade. Você, amém? Tem uma alma aí dentro. Tem? Amém? Aí a pergunta é, como está essa alma? O salmista, preocupado com isso, senta, coloca a alma no colo e conversa com ela dizendo assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas em mim? Ei, há uma alma aí. Amém? Só que nós precisamos considerar que o texto diz assim, lá, no primeiro movimento do Todo-Poderoso, quando convoca o conselho relacional, o texto diz assim, ó, o Senhor Deus fez o quê? Macho e fêmea. Que coisa linda, não é? Só que o Senhor Deus plasma, traz à existência primeiro o macho. Isso é princípio. Não tem como o casamento dar certo se não considerarmos princípio. Princípio estabelecido por Deus é absoluto. Quem chega primeiro? Pode responder. Hã? Parece que os homens estão com medo de falar. Quem chega primeiro, irmão? Macho. Amém? Hora que o barulho lá no fundo do quintal à noite, pá! Quem vai lá para ver? Ei, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Isso é princípio. Aí, vamos lá. Cadê o relógio? Hã? Cadê o relógio? Só, não tem na parede, não? Então tem que olhar aqui. Deixa eu ver por onde é que eu vou, senão eu não dou conta de terminar. Nós vamos terminar que horas? Já é 9h20? E termina que hora? 9h30? Me ajuda aí. Bom, eu então vou correr para concluir. Vamos lá. Deus traz à existência primeiro o macho. Quem chega primeiro? Só que tem um detalhezinho. O pastor está filmando, eu não posso esquecer dele. Olha aqui. Só que tem um detalhezinho. Deus diz assim, ó. O próprio Deus diz assim, ó. Não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só, nós temos uma pergunta. Por que Deus trouxe o homem e colocou no jardim só?
Porque o texto sagrado diz assim, ó, o texto sagrado diz assim: plantou Deus um jardim no Éden e nele colocou o macho sozinho. E o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Parece um contrassenso. Se não é bom o homem estar só, por que Deus coloca o homem só no jardim? Já parou para perguntar? Já fez essa pergunta? Vamos lá. Seria porque faltou matéria-prima? O pó está caro. Aí eu vou fazer só o macho e depois do macho eu faço a mulher. Foi? Não. Por quê? Deus estava fazendo coisas para estabelecer princípios. Deus não faz nada pelo simples fato de fazer. Deus é Deus e conhece todas as coisas. Coloca o Senhor Deus, o homem, no jardim só. Agora imagine o homem só no jardim, considerando que o próprio Deus diz que não é bom. Aí nós o vemos só no jardim. É como se Deus tivesse construído a casa para que o homem nela vivesse. A casa havia sido desenhada pela mão do Todo-Poderoso, considerando a realidade de macho e fêmea. Mas quem chega primeiro? O macho. Quem chega primeiro? Não esqueça disso, isso é princípio. Vamos lá. Aí o homem chega só. A casa construída pelo próprio Deus. Ei, a cama era super king, 2 por 2. Aí o camarada deita na cama, a banheira da casa tinha o desenho do corpo dela e do corpo dele. Aí ele entrava na banheira e tem mais, os animais, casais. E além de estarem eles em casais, Deus diz assim, dê nome a eles. Aí nós vemos o homem, não sei se sentado, em pé, não sei qual for a dinâmica, os bichos vindo e o Adão colocando nome nos bichos. E o Adão era sabido. Ele olha assim e diz, é vaca. Vaca tem cara de vaca. Boi, porco e porca, cachorro e cachorra. Onça, como é que é o nome do marido da onça? Sei lá, osso. Os casais, pastor. Parece, eu já vi pregador dizendo assim, Deus estava brincando com a cara de Adão. Não! O texto diz assim, ó, porém, para o homem, não se achava uma que lhe fosse idônea. Aí agora nós precisamos parar aqui, porque nós temos que interpretar a verdade que está sendo trazida. Olha aqui, quando o texto diz, porém, para o homem não se achava, significa dizer o quê? Que estava procurando. Concordam comigo? Ó, o texto diz assim, porém, para o homem não se achava uma que lhe fosse idônea. Então, significa dizer que estava procurando. Quem estava procurando? Ouço vozes. Seriam os animais com dó do compadre Adão? Olhando e dizendo, tadinho do Adão, nós todos temos as nossas companheiras, vamos ver se a gente acha uma companheirinha para o Adão, coitado do Adão. Ei, Adão, ô Adão. Seriam os bichos com dó do compadre Adão? Não. Então, seria o próprio Deus, dizendo, deixa eu ver se eu acho uma para o Adão. Deus? Não. Quem era? Adão. Quem estava procurando, irmão? Adão. Eu tiro essa conclusão, não é dedução minha, é o próprio texto. Quando Deus faz a mulher e traz, ele diz, esta sim, osso do meu osso, carne, ossos do meu ossos, carne, osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada, e partiu para o abraço. Ele está dizendo, agora eu achei. Olha aqui para mim. Por que Deus colocou o homem só no jardim? Para que nascesse na alma a necessidade de ter ao lado uma companheira.
A partir do momento que Adão entendeu a necessidade de ter ao lado uma companheira, o texto sagrado diz: o Senhor Deus fez com que ele caísse num profundo sono, tirou-lhe uma das costelas, transformou numa mulher e deu ao homem. Olha aqui para mim, senhores homens. Mulher é um presente de Deus para o homem. A coisa é séria, né? Eu vou repetir. Mulher é um presente de Deus para o homem. Ei, olha aqui para mim. A vida de um homem só é uma realidade de procura. Já viu um homem só, chegando na igreja ou na festa, ele chega assim, ó. Caçando. Sabe qual é o problema? Tem uns que casam e não para de caçar. A costela dele é roxa, de tanta mulher. Tá. Hoje mesmo eu assisti uma cena, eu cheguei na oficina de um amigo e tinha uma mulher bonita sendo atendida, aí ela saiu, a mulher dele, eu já vi o olho da mulher vigiando para ver se ele ia olhar. Irmão, ele olhou, ela quase matou ele, fuzilado com o olhar. Eu fiquei demorando sair para ver se ela esquecia, porque eu estava com dó dele. Porque, pastor, tem uns camaradas que casam e não para de caçar. Ei, caça até achar. Achou? Bata o olho e diga: essa sim, osso do meu osso, carne da minha carne. Amém. Vou repetir. Mulher é presente de Deus na vida de um homem. Sabe o que é isso? Ei, disse e repito, Deus ali está fazendo coisas para estabelecer princípios. Sabe por que muito casamento não dá certo? Muita família capenga, muito casamento é na perspectiva de cão e gato, aquela coisa difícil, porque princípios não são considerados. É princípio estabelecido por Deus. Mulher é presente de Deus. Você pode dizer amém? Só que tem uns camaradas que parecem... Mas vamos lá, vou deixar esses camaradas para lá. Olha aqui para mim. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Já viram casamento? Como é um casamento? Principalmente nas igrejas que consideram o princípio ou os princípios bíblicos. Vamos olhar para o movimento de um casamento? Como acontece? Marcam, namoram, noivam, marcam a data do casamento. Chega o dia do casamento. O dia do casamento é um dia atípico. A noiva desaparece. Ninguém a vê. Eu gosto de falar ninguém vê ela, mas é errado, né? E eu não gosto de falar ninguém a vê. Mas português é português. Ninguém a vê. Ela desaparece. Ela vai para o spa, para pensão da tia Nenza, se não tiver dinheiro para ir para o spa. Se não tiver dinheiro para ir para a pensão da tia Nenza, ela vai para a casa da prima, mas ninguém vê. Some. O noivo, tadinho, fica em casa, buscando os primos na rodoviária, assando carne para os parentes. O casamento está marcado para 7, 6h30. Alguém chega nele e fala: ei, vai tomar banho. Ele fala: é mesmo? Eu faço muito casamento e observo. Aí, o casamento está marcado para 7, 6h40. Ele já tomou banho, vestiu o paletó, penteou o cabelo e está na igreja, perdido. Ele não sabe onde fica. Ele não sabe se fica aqui, se fica lá. Aí alguém chega e fala assim: não, senhor, senta ali. Aí ele senta. Alguém chega: cadê o noivo? Não sei, tá. A igreja, olha aqui, a igreja foi decorada. Já observou qual é a busca na decoração? É tentar transformar essa estrutura de concreto em algo que lembre, mesmo que de longe, o que? Um jardim.
traz flores, a noiva fala assim, eu queria flores naturais. E o pai, coitado, porque aquilo é caro, irmão, flor natural, e fica cheirando defunto, aquele trem. Mas vamos lá, fica bonito, né? Mas é caro. Eu queria flores naturais, porque eu fui fazer um casamento em Belo Horizonte, coisa linda, levaram uma árvore para dentro, uma não, eram várias árvores para dentro, para lembrar um jardim. O noivo perdido, um homem sem uma mulher é um eterno perdido. Nós que o digamos, né, irmão? Já ficou sozinho em casa? Eu sempre viajo com a Leandra e é comum viajar e deixá-la. Ela me deixar nunca tinha acontecido. Há uns anos atrás ela falou, tem um encontro em Uberlândia para mulheres. Eu disse, vou também. Não, não vai, é só para mulher. Aí eu fiquei sozinho em casa, irmão. Eu precisei de uma toalha, eu tive que ligar para ela. É um terror. Bom, vamos lá. A igreja decorada, o noivo está por aí, a noiva ninguém vê. De repente, eles fecham a porta, tocam a trombeta, pamparará! Coração do noivo quase sai pela boca. Abrem a porta e lá vem ela, de braços dado ao pai. Igreja representando o jardim. O pai representa o próprio Deus. Você que ainda não casou a sua filha, invista em levá-la no altar. O pai representa o próprio Deus. A trombeta toca e agora alguém vem dar um cutucão nele e diz, pode ir. Eles encontram e o pai entrega ao homem uma mulher. É muito sério. Parece cômico se não fosse muito sério. Sabe qual é o problema? Muitos casamentos não consideram os princípios. E aí agora Deus diz assim, por esta razão, por todo esse contexto antecedente, deixará o homem. E quando Deus diz deixará o homem ali é macho. Deixará o macho pai e mãe. Olhe para mim que eu preciso concluir. Concluo no 24. Quando Deus diz assim, ó, deixará o homem, deixar ali não é abandonar pai e mãe. Até porque nós sabemos que abandono de idosos é crime. Deixar no original, a palavrinha deixar, lá no original, traduz literalmente a ideia de emancipação. Sabe o que Deus está dizendo? Casamento é feito por um homem emancipado. Macho precisa ser emancipado. Abro aqui um parêntese. Você que tem filho homem, tenha a consciência, ele precisa ser emancipado. Macho para prestar. Macho que presta, que cumpre com o seu papel, que atende os requisitos estabelecidos pelo próprio Deus, é emancipado. Tem cordão umbilical cortado. Casamento, para funcionar, precisa de um macho emancipado, que não mame. Olha aqui para mim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13, 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, ele fala sobre a vida sendo conduzida na perspectiva do amor e conclui dizendo que a vida só funciona quando conduzida em amor. E a conclusiva dele é dizendo assim, quando eu era menino, eu fazia como menino, agia como menino, pensava como menino, mas, no entanto, porém, todavia, quando cresci, eu desisti das coisas de menino. Homem, para cumprir com o seu papel, precisa
desistir das coisas de menino. É tão doído ver um marmanjo mamando. Coisa de menino, e menino é lindo. Já viu um neném mamando? Banguelinho, coisa mais linda do mundo, mamando. Mas há poucos dias atrás, eu vi um menino de não sei quantos anos correndo na festa, levantando a blusa da mãe, mamando. Nasce sem dentes, mamando. A teta oferece um líquido quente, altamente nutritivo, que está pronto em qualquer lugar, a qualquer hora. Só que aí nascem os dentes. E se a mãe não desmamar, ele taca-lhe a mordida. Aí ela fala, tem que desmamar. É Deus dizendo, ei, desmame. Vou dar uma tafona de 32 dentes esmaltados. 4 para rasgar, 8 para cortar e o resto para triturar. É Deus dizendo assim, ei, tem que rasgar, cortar, triturar e engolir. E tem uns marmanjão mamando e querendo que a vida dê certo. Deixará macho emancipado. Em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não se emancipou, se você ainda não cortou o cordão umbilical, se você ainda está chorando a mamãe, se você ainda está olhando para sua mulher falando, não, a comida da mamãe, o feijão da mamãe. Oh, meu Deus, nos ajude, macho emancipado, cordão umbilical cortado, isso em todos os aspectos, físico, espiritual, amém? Por essa razão deixará o homem. Então é um macho emancipado. Olhe para mim que eu preciso terminar. Macho emancipado, deixando pai e mãe. Aí sabe o que o texto diz? Unir-se-á à sua mulher. Unir-se-á à sua mulher. Aí sabe o que o texto lá no original diz? Literalmente é assim, ó. Fará colar com auxílio de muita força. É lindo isso. Sabe o que o texto está dizendo? Deus está dizendo, casamento não é fácil. Essa ideia de alma gêmea não existe. Essa ideia da atração natural não existe. Casamento requer esforço. É um macho e uma fêmea. Agora, nessa busca de fazer colar com auxílio de muita força, é necessário cuidado. Eu queria mais 2 horas, mas eu preciso concluir. 5 minutos? 20? Misericórdia, o pastor já está olhando o relógio, meu amigo. Você me arrebenta. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Esse negócio de fazer colar com auxílio de muita força, aplicação de força requer cuidado. Porque quando o texto diz assim, fazer colar com auxílio de muita força, nós precisamos ter consciência de que, olha só, o uso da força requer atenção, porque força mal aplicada pode machucar. É necessário ter a consciência, ei, é um macho e uma fêmea. Ponto. Quem fez foi Deus. Ei, eu disse ainda há pouco que tem alma, e eu disse que alma de mulher é diferente de alma de homem. Sabia disso? Irmão, tá vendo aqueles trenzinhos lá atrás, ó? Coraçãozinho, paninho, vermelhinho, com branquinho, com coraçãozinho. Aquilo lá é coisa de mulher. Se não foi uma mulher que fez, foi o marido que a mulher mandou fazer. Mas é coisa de mulher. Olha aqui para mim. Homens, eu falo com os homens primeiro. Ei, essa mulher tem alma de mulher. Alma de mulher é diferente de alma de homem. Mulher gosta de umas coisinhas bobas que homem não gosta. No afã de fazer colar, as diferenças precisam serem consideradas. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Senhores homens, cuidado. A alma da mulher é diferente de alma de homem. Paulo diz, trate-as como vaso mais frágil, delicado. Eu conheço muitos homens tratando mulher como se fosse homem.
Ou eu vejo muitos homens tentando transformar a alma da mulher na alma do homem, ou a alma da fêmea na alma de um macho. Sabe para quê? Para ficar mais barato, porque a alma de mulher custa caro. Eu descobri numa pesquisa profunda que mulher não troca de sapato porque furou. Quem troca sapato porque furou é homem. Homem anda com sapato até furar. A hora que fura, ele põe, ainda tem meia sola. Na minha época tinha meia sola. Aí ele põe uma meia sola. Se ele não tiver dinheiro para pôr meia sola, ele corta um papelão, põe dentro, chega na igreja, ajoelha com o pé virado para a parede e vida que segue. Ei, mulher tem um sapato bege e quer um nude. Nude. Aí nós fala, não, é bege. Ela fala, não, é nude. Aí a gente encontra uns homens tentando transformar a alma da mulher dele na alma do macho para ficar mais barato para ele. Para de bobeira, larga disso. Alma de mulher, invista, cultive, cuide da alma da mulher. Eu preciso terminar. Agora, olhe para mim, mulheres. Homem tem alma de homem. Irmã, olha para mim, você casou com um macho. E se é, dê glória a Deus, porque é raça em extinção. Porque tem uns machos por aí que só a graça. Estão feminilizando os homens, irmão. Tem uns homens que eu estou preocupado com eles, irmãos. Tem homem usando cinta. Outro dia eu abracei um amigo, bati na barriga dele, fez dum, dum, parecendo uma câmara de ar. Aí eu falei, que é isso, meu amigo? Ele falou, é uma cinta. Oh, meu Deus, deixa isso para lá, não vou entrar no mérito da questão. Mas, ok. Minha irmã, olhe para mim, você casou com um macho. Macho tem alma de macho. Considere isso. Macho gosta de umas coisinhas bobas. Por exemplo, pescar. Irmão, eu gosto de pescar. Aí eu vejo umas mulheres dizendo assim, pra que pescar? Pega esse dinheiro e compra um peixe. Não, olha aqui para mim. Homem gosta de pescar. E uma coisa que vocês, mulheres, precisam saber, que uma coisa é pescar, outra coisa é pegar peixe. Porque tem umas que o marido vai pescar, ela fica na porta, esperando ele. Cadê o peixe? Uai, irmã, uma coisa é pescar, outra coisa é pegar peixe. Não tem nada a ver. Calma. Homem gosta de umas coisinhas bobas. Cultive a alma do macho, invista na alma do macho, cuide da alma do macho, valorize. Por essa razão, deixará emancipação. Unir-se-á, fazer, irmão, agora fazer alma de macho, casar com alma de fêmea é desafiador. Só com a ajuda do próprio Deus, através do Espírito Santo. E eu te incentivo hoje em nome de Jesus, se ainda não colou, peça ajuda a Deus. Esse homem e essa mulher precisam serem colados. Misturar as vidas, porque olha o que o texto conclui dizendo, tornar-se-ão uma só carne. Isso é milagre. E a pergunta que eu faço é, 32 anos juntos, já nos tornamos uma só carne? A vida faz sentido sem ela? Tem vontade de voltar para casa? Não, pastor, ela engordou. E você? Pastor, ela está feia. Vamos entrar nisso, não. É muito sério. É propósito estabelecido pelo próprio Deus. E aí, para concluir, e eu concluo agora, prometo para vocês, o texto diz assim, ambos estavam nus e não tinham do que se envergonhar.
Sabe o que significa dizer? As vidas misturadas foram numa perspectiva onde não há reservas ou limites. Aquela nudez não é física, até porque nus estavam fisicamente. A nudez é de alma. Casamento é numa perspectiva onde as vidas se misturam de uma forma tão profunda, plena, de forma que não tem o que esconder, guardar. A parte no departamento da individualidade, até porque casamento é o altar onde o eu é sacrificado em detrimento do nós. E agora eu vou falar. Casamento não permite senhas. Casamento pleno, que vive o propósito, não há o que proteger num arquivo à parte com senha. E eu vou fazer lâmpadas vermelhas acenderem. Ei, se há senha, é porque há do que se envergonhar ou o que esconder. E aí eu preciso, para concluir, dizer do cuidado que nós temos que ter por conta do tempo no qual inseridos estamos. Nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade, já dizem os estudiosos que não é mais pós-modernidade, é ultramodernidade, e essa época da ultramodernidade tem um tripé, e uma das pernas desse tripé há uma ideia de privatização. E sabe o que está acontecendo com muitos casamentos? A privatização. É assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Cada um no seu quadrado. É a minha particularidade. Ei, casamento no propósito estabelecido por Deus, não há do que se envergonhar ou não há o que esconder. Termino dizendo, se você quer que o seu casamento dê certo, alinhe-o aos princípios. A proposta para esta noite, eu não tinha como fugir. É essa. Se você alinhar, se eu alinhar, se nós alinharmos casamento aos princípios, vai dar certo. A família será abençoada, a posteridade será abençoada, não haverá destruição, mas o nome do Senhor será glorificado. Eu quero orar por você. Se você puder, coloque-se de pé. Eu não te conheço. Eu estou admirado em estar aqui e não ver um rostinho sequer conhecido, a não ser aquele moço, eu sei que eu o conheço, esse maior ali, do ombro acima, se sobrepondo sobre todos. Vocês eu conheço, não lembro de onde, e essa moça que eu conheço. Tirando, eu não... E essa aqui, essa moça. Essa moça loira. Não conheço, mas Deus conhece o seu coração. Como está? E os princípios? Onde estão? O que norteia a vida a dois? Se há algum ponto que precisa ser tratado, procure ajuda. Se reposicione e você verá a bênção de Deus repousando sobre a tua casa. Pegue na mão do seu cônjuge, não olhe mais para mim. Como está esse casamento? Qual é a lei que predomina lá? É a do jardim? Porque vocês casaram num jardim, sonhando com o jardim. O que governa o jardim é a lei do jardim e não da selva. Infelizmente, muitos casais casados há muitos anos deixaram o jardim e vivem na selva. A lei que impera na selva é a lei do cão e do gato.
E tem marido e mulher vivendo igual cachorro e gato. Uau, uau. O que é isso? Não, é um casal que mora ali. Mas não é crente? É, mas é cachorro e gato. Que Deus te guarde. Que a sua vida, alinhada aos princípios, caminhe para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estão esses casais. O Senhor conhece todos. Eu conheço muitos, poucos e pouco, mas o Senhor conhece todos e muito. O Senhor conhece tudo. Em nome de Jesus, eu sei que há nesse momento alguma coisa sendo conduzida a ti. E eu te peço em nome de Jesus, ajude-os, abençoe-os por tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Agora dê um abraço nessa mulher e diga assim: você é o meu presente. Agora você diga a ele: eu sou o seu presente e cumprirei na tua vida o propósito